Oi, gente! E aí, tudo bem? Ficaram com saudade de mim, né? Guilherme, Arthur, Duda, Rafael, né? Também tava morrendo de saudade de vocês. Então, como eu falei para vocês na última aula, eu vou revisitar alguns pontos que vocês já viram com o professor Ronaldo, para que a gente possa seguir daqui para frente, né? Então, a nossa aula de hoje, a gente vai falar de um assunto que chama osmorregulação. Se você aprendeu tudo com o professor Ronaldo, não tem nenhuma dúvida, não tem problema, assiste porque é sua obrigação, né? Tira aí suas dúvidas, sempre a gente fala alguma coisa diferente do que o colega falou. Então aproveita para você ver uma outra forma de falar a mesma coisa, né? Porque eu sou muito diferente do Ronaldo. Isso daí acho que todo mundo tem que, né? Tem que dar o braço a torcer, porque embora nós dois sejamos professores de ciências, nós somos muito diferentes, né? Graças a Deus, sou muito mais bonita. Então olha só, quando a gente fala de osmorregulação, a gente precisa antes parar para pensar o que essa palavra ela diz para nós, né? Osmorregulação, eu estou falando de um fenômeno que acontece dentro das nossas células, que é chamado de osmose. Não só das nossas células, das células de todos os seres vivos, né? Eles podem fazer a osmose. E a osmose é um processo de transporte de solvente através da nossa membrana celular. Presta atenção, calma. Não olha para mim com essa cara que eu estou falando grego, porque eu não estou falando grego. O nosso corpo, ele é formado basicamente por várias estruturas, por matéria orgânica, por exemplo, várias substâncias, matéria orgânica, água, sais minerais. Quando a gente nasce, cerca de 80, 90% do nosso corpo é formado por água. Por isso que o bebê ele precisa de tanto leite, porque o leite é muita coisa de água. Quando a gente vai ficando mais velho, a quantidade de água no nosso corpo ela vai diminuindo. E essa é uma máxima que vale para a nossa vida mesmo. Na idade adulta, por exemplo, o nosso corpo tem mais ou menos 70% dele formado por água. Quando a gente fica velhinho, idoso, né, essa quantidade de líquido, ela vai mais ou menos para 50%. É por isso que o idoso, ele fica desidratado com muita facilidade. Primeiro porque as estruturas cerebrais dele, que fazem com que ele sinta sede, elas já começam a ter um declínio, elas já começam a não fazer a sua função da forma como deveriam fazer. Então o idoso, ele tem menos água no corpo dele e também ele ingere menos água. Então a quantidade de água que a gente vai ingerir no nosso dia a dia vai o quê? Vai passar pela nossa membrana plasmática, pela nossa membrana da nossa célula. Até aí foi? Se não foi, dá um pause e volta, mas eu acho que foi. Então, olha só, quando a gente pensa na água, eu preciso pensar que a água é uma mistura de água, que é um solvente, com mais o soluto, que são os sais. Por isso que a gente diz que a água ela é uma mistura. Então, olha só, vamos lembrar isso lá do sexto ano. Quando a gente pega o leite, por exemplo, e mistura Nescau nele, o leite é o nosso solvente e o Nescau é o nosso soluto. O produto disso é uma mistura de leite com Nescau. Sim? Então, no nosso corpo, quando a gente bebe água, a gente não está bebendo água só pela água. A gente está bebendo água também por conta dos sais que estão dissolvidos na nossa água. E como que isso vai funcionar no nosso corpo? Vai funcionar justamente no processo chamado de osmose. Então, se liga no que a Renatinha escreveu para você. Osmorregulação é um processo pelo qual os seres vivos, ali entrou errado, não é um ser vivo, pode ser um ser vivo também. Um ser vivo controla a quantidade de água e de sais no corpo. Por quê? Porque eu tenho água no interior das minhas células.
E a gente tem água também no exterior das nossas células. Só que não é só a água que a gente tem os sais ali também dissolvidos. Então, dependendo da concentração desses sais dentro da minha célula e no meu meio externo, essa água ela vai entrar na minha célula ou vai sair da minha célula. Olha lá a nossa imagem. A gente tem uma membrana, que é uma membrana plasmática, que a gente chama de membrana semipermeável. Por que ela é semipermeável? Porque algumas substâncias vão entrar por ela e outras substâncias não vão conseguir entrar. Ela faz como se fosse uma seletividade. Algumas coisas vão entrar e outras não vão entrar. Então, dependendo da concentração desses sais no meu meio interno e do meu meio externo, essa água que é o solvente, ela vai transitar. Por quê? Porque a água não é um solvente universal, então ela quer dissolver. Então, se eu tenho, por exemplo, uma solução que eu tenho uma concentração maior de sais na água do que dentro da minha célula, eu vou ter um movimento. Se eu tenho a mesma concentração de sais no interior da minha célula e no exterior daquele ambiente, né, que a gente está simulando aqui um ambiente de água só, eu não vou ter movimento nenhum, porque eu tenho a mesma quantidade de sais, porque a água ela quer dissolver. Então, preste atenção nessa imagem que eu coloquei para vocês. Essa célula que está ali mergulhada na água, ela é uma célula chamada de hemácia, tá? É uma célula do sangue, vocês já viram no sistema circulatório, que ela transporta os gases respiratórios. Então, essa célula que está ali, ela está com uma quantidade de água no interior dela e com uma quantidade de sais também no interior dela. Se o meio que ela está ali tem a mesma quantidade de sal no meio e no interior dela, né, nada vai acontecer, nem água vai entrar, nem água vai sair. A gente fala que nada vai acontecer porque a célula ela está no meio isotônico, tá? Iso, igual, mesma quantidade de sais no interior e do exterior. Quando a nossa célula ela está no meio isotônico, a minha célula vai inchar. Olha ali para a nossa imagem, gente. Por quê? Porque dentro da minha célula eu tenho uma concentração de sais maior do que naquele meio que a célula está mergulhada. Então, para a minha célula tentar dissolver esses sais, ela vai o quê? Ela vai entrar na nossa célula e a nossa célula vai ficar o quê? Ó, tá? Ela vai ficar gordinha. Já quando eu estou no ambiente que eu tenho uma quantidade de sais maior no ambiente do que no interior da minha célula, a água vai sair porque ela quer dissolver. E a água saindo, a minha célula vai fazer o quê? Ela vai murchar. Então, olha só, bota uma coisa na cabeça de vocês. Osmorregulação é a regulação da quantidade de água que a gente tem no interior do nosso corpo, tá? Ela acontece a nível celular através de um movimento do solvente pela membrana plasmática, e esse movimento do solvente pela membrana plasmática é chamado de osmose. Daí é que vem a osmorregulação. Entenderam? Sim, então olha só. Esse movimento, ele é um movimento espontâneo. Não tem gasto energético aí para a água entrar ou sair da minha célula. O que vai acontecer é que a quantidade de água no interior das nossas células vai se refletir aonde? Nos nossos tecidos. Lembra que o tecido não é um agrupado de células? Então vamos pensar. Uma pessoa que está desidratada, que as suas células estão perdendo água, né? O tecido dessa pessoa vai ficar mais rígido, porque ele está com menos água. Inclusive, uma forma da gente ver se a pessoa está desidratada ou não é puxar a pele da pessoa. Se ela voltar rapidinho, ela está bem, ela está com a quantidade de água legal. Se ela demorar muito a voltar, onde a gente vê isso? Nos velhinhos, né, gente? É porque essa pessoa, ela está o quê? Ela está
desidratada. Então, a osmorregulação, ela tem a ver com isso, tá? E o objetivo da osmorregulação, por que que a gente bebe água, né? Por que que o nosso organismo, embora a gente estude os sistemas todos separados, eles estão funcionando juntos, tá? Então, o objetivo dos nossos sistemas funcionarem em harmonia, interligados uns aos outros, é promover a homeostase, é o equilíbrio das nossas funções metabólicas. Isso é homeostasia. Então, ali na figura que eu botei para vocês, eu tenho ali o sistema respiratório colocando seus gases no sistema circulatório, ali no sangue. Eu tenho o sistema digestório que está o quê? Está retirando ali a sua glicose que está indo para o sangue. Eu tenho o sistema excretor que está coletando todo esse resíduo, né? Lembrando que fezes não é excreta metabólica, fezes é resíduo alimentar. Quando a gente fala de excreta metabólica, eu estou falando de serviço de célula, trabalho de célula. Então, eu estou falando das nossas células do sistema urinário, sistema excretor. Falei a beça, né, gente? Bom, eu espero que vocês tenham aprendido. Se tiver dúvida, volta lá, dá um pausezinho, volta, tá? Lembrando que não é possível a gente entender o processo de sistema excretor como um todo se a gente não entender a osmose propriamente dita, que é o transporte do solvente de forma espontânea através da nossa célula. Obrigada, gente. Um beijo.